Uma pergunta comumente feita entre historiadores, biólogos e antropólogos é se os humanos são monogâmicos por natureza. Embora a evolução da monogamia em humanos siga uma trajetória definida, em grande parte, existem poucas explicações do porquê os humanos são monogâmicos. Se você der uma olhada em qualquer outra espécie, descobrirá que a monogamia em animais raramente ocorre, tornando sua aparição em humanos ainda mais bizarra. Mesmo a questão de quando os humanos se tornaram monogâmicos apresenta um enigma. No geral, nenhum consenso aponta exatamente quando ou por que os humanos adotaram a monogamia. No entanto, uma variedade de hipóteses diferentes fornecem possíveis fatores que provavelmente contribuíram para o seu surgimento. Um dos argumentos centrais em torno da monogamia é o da naturalidade, ou se a prática é inerente à biologia humana. Piper Schwartz, professora de Sociologia da Universidade de Washington, não acredita que os humanos sejam um animal monogâmico. Ela comparou os humanos aos gansos, dizendo o seguinte: um animal realmente monogâmico é um ganso, que nunca casala novamente após o seu companheiro falecer. Obviamente, muitos humanos procuram parceiros alternativos ou adicionais nessas situações e em outras. O argumento sobre se a monogamia vem ou não naturalmente fica um pouco discutível nesse momento. Afinal, a maior parte do comportamento humano poderia ser descrito como não natural. Como é o caso de todas as teorias científicas, nenhuma resposta conclusiva aponta por que os humanos praticam a monogamia. Mas não é por falta de hipóteses. Em vez disso, existem tantas teorias críveis sobre as origens da monogamia que os cientistas simplesmente não conseguem chegar a um consenso comum. Do ataque de doenças transmitidas por humanos a um instinto genético dos pais para proteger seus filhos. Uma série de teorias diferentes supõe por que os humanos se tornaram principalmente monogâmicos. Os historiadores notaram a importância do casamento na proteção da riqueza e do status, enquanto os biólogos consideraram a prática antinatural apenas com base no fato de que a monogamia raramente ocorre em mamíferos. Para os cientistas, a monogamia é uma espécie de quebra-cabeça evolutivo. A monogamia não possui aspectos positivos inerentes. De um ponto de vista estritamente biológico, os mamíferos machos poderiam teoricamente ter mais descendentes ao desistir da monogamia e acasalar com muitas fêmeas. Portanto, a monogamia passou a ocorrer quando as fêmeas se espalharam, tornando mais difícil para os machos competir com outros machos por oportunidades de acasalamento. Nessas situações, faz mais sentido que o macho permaneça comprometido com a fêmea. Assim, ele garante o potencial acasalamento. Embora não consiga explicar por que os humanos são monogâmicos, essa explicação fornece algumas respostas sobre por que os humanos desenvolveram relacionamentos fixos em primeiro lugar. Alguns cientistas canadenses teorizaram que a monogamia se tornou predominante após o surgimento das grandes sociedades e, portanto, das doenças. Eles fizeram um estudo no qual mapearam matematicamente a evolução das normas de acasalamento humano. Eles descobriram que quanto maiores as sociedades cresciam, mais disseminadas as doenças sexualmente transmissíveis se tornavam. Dessa forma, eles concluíram que a doença pressionava os humanos a adotar a monogamia como forma de prevenir a propagação de DSTs. Além disso, um dos efeitos colaterais de certas doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, é a infertilidade, o que poderia ser uma explicação potencial para a tendência à monogamia. Outra teoria popular supõe que os machos se tornaram monogâmicos para proteger sua prole de outros machos. Acredita-se que os machos, depois de gerar filhos, ficavam com as fêmeas para proteger seus filhos de serem prejudicados ou eliminados por outros machos. A lógica por trás dessa teoria é que, se uma mãe amamenta, é menos provável que ela acasale, arruinando assim as chances de um macho acasalar. Então, se o macho se desfizer do bebê, ele então tem chance de acasalar com a fêmea.
Assim, os machos passaram a ficar por perto para garantir a segurança de sua linha genética e ajudar a criar os filhotes para que a mãe pudesse reproduzir novamente mais cedo. Dessa forma, e por incrível que pareça, a monogamia pode ter dado origem à paternidade. Embora não seja uma causa para a monogamia, o conceito de paternidade é um resultado potencial da prática. Uma vez que a monogamia evoluiu, o cuidado masculino é muito mais provável, embora ainda se tenha aqueles pais que ainda prefiram comprar cigarro. E aí você já viu, né? Seguindo nessa linha, a monogamia pode ser a razão pela qual os humanos têm cérebros maiores do que outros primatas. Uma vez que os machos se comprometeram com a paternidade e forneceram comida para seus filhos para garantir sua sobrevivência, eles permitiram que seus filhos expandissem seus cérebros. Uma dieta constante de proteínas permitiu que os cérebros humanos evoluíssem. A monogamia pode muito bem ter sido motivo de como os humanos foram capazes de aumentar o tamanho do cérebro. À medida que os primatas evoluíram para se tornarem mais sociais, seus cérebros também podem ter se expandido como um meio de acompanhar. Isso levaria a filhotes com cérebros cada vez maiores, exigindo mais nutrição de suas mães, tirando essas fêmeas fora do mercado enquanto amamentavam. Isso levou ao problema do infanticídio, que potencialmente levou à monogamia. No final, todos os fatores parecem fechar o círculo. Apenas cerca de 3 a 5% dos mamíferos praticam a monogamia. Isso é entre 5.000 espécies variadas de mamíferos. Os animais mais leais incluem ursos, lobos e até morcegos. Mesmo entre humanos, uma espécie aparentemente monogâmica, esses sistemas de acasalamento podem ser flexíveis. De acordo com o artigo do New York Times, apenas 17% das culturas humanas são estritamente monogâmicas. No entanto, a grande maioria das sociedades humanas adota uma mistura de tipos de casamento, com algumas pessoas praticando a monogamia e outras a poligamia. Embora a prática tenha se desenvolvido ao longo de milhões de anos, o que os humanos hoje conhecem como monogamia surgiu durante os milênios mais recentes. Os cientistas ainda estão trabalhando para descobrir como isso se tornou especificamente uma característica humana, enquanto outros primatas continuam praticando a poligamia até hoje. Mas entre a poligamia e a monogamia, qual outro caminho os humanos poderiam seguir? Bem, antes de humanos e primatas adotarem a monogamia ou a poligamia, eles eram literalmente solitários. Cerca de 75 milhões de anos atrás, os primeiros primatas só se reuniam para acasalar e levavam suas vidas solitárias. Eles preferiam o isolamento à socialização, mas com o tempo veio a evolução dos impulsos sociais, e esses primatas começaram a viver em grupos, o que levou tanto à poligamia quanto à monogamia. A natureza e seus caprichos. Olá, eu sou o professor Danilo. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!